Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Repensar, um jornal voltado para a sua e a nossa sustentabilidade. E hoje você vai ver. Transportes alternativos, eles têm espaço em cidades movimentadas? Como anda seu nível de estresse e o que pode ajudar a combatê-lo? Geralmente através de atividades físicas, eu saio para correr. Sesc Bauru oferece curso gratuito de fitoterapia nos meses de março e abril. Botando a mão na terra. Na reportagem de Amanda Sampaio e Fernanda Rosa, veja como cultivar plantas dentro de casa. Veganismo. Será um novo cardápio ou um estilo de vida? No quadro De Bem com Você, entenda um pouco mais sobre cosméticos caseiros e sustentáveis. O Repensar começa agora. O trânsito geralmente é um dos problemas recorrentes nas cidades, principalmente em grandes centros. Com esse vai e vem de carros, motos e ônibus, existe espaço para as bicicletas? Confira na reportagem de Ana Guise. Apesar de muito utilizados, não há como negar que os carros são um grande problema para o meio ambiente. De acordo com dados divulgados em dezembro do ano passado, na 24ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, os carros de passeio são responsáveis por 45% do total de gás carbônico emitido pelos meios de transporte. E é por esse motivo que, nos últimos anos, a indústria automobilística tem elevado a sua produção de carros elétricos e híbridos e os cidadãos buscado por formas alternativas de se locomoverem. É claro que o elevado custo dos carros também é fator relevante para que muitos optem por novos meios. Com a Bibiana, jornalista recém-formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, foi mais ou menos a soma de ambos que influenciou a decisão de adotar a bicicleta como meio regular para ir e vir pelas ruas da cidade. Eu ando de bicicleta assim, como meio de transporte já faz uns 5 anos, eu acho. Como lazer, assim, desde criança, né? Desde que a gente aprende a andar de bicicleta e tal, mas como meio de transporte aqui em Bauru já faz mais ou menos esse tempo. E eu escolhi a bicicleta porque, querendo ou não, a passagem de ônibus aqui é cara, né? E eu também não tenho moto, não tenho carro. E a bicicleta foi uma coisa que estava em casa, parada, assim, né? Eu falei, nossa, vou começar a ir para os lugares de bicicleta. E daí foi uma forma saudável e econômica, assim, ao mesmo tempo, de me locomover pela cidade. Dessa forma, optar por uma mudança de hábito no quesito transporte parece bastante acessível. Mas será que é tão fácil quanto parece? As ruas da cidade estão prontas para receber ciclistas como a jornalista? Andar de bicicleta aqui em Bauru não é muito fácil, assim, principalmente por causa do trânsito dos outros veículos, né? Dos carros, das motos, dos caminhões nas ruas, que não reconhecem o espaço que o ciclista precisa na rua, né? Então, as ruas normalmente já têm um espaço reservado para o estacionamento dos carros. Então, a bicicleta tem que meio que se colocar num corredorzinho que fica entre o estacionamento e a via de circulação, né? As faixas de circulação. Então, principalmente nas ruas mais movimentadas, isso é muito difícil porque os carros não dão esse espaço para a gente circular. E quanto à estrutura própria para a bicicleta aqui na cidade, na questão de ciclofaixa, de ciclovia, a gente também não tem muito. O que a gente tem são ciclovias ou ciclofaixas espalhadas pela cidade, mas que não são interligadas. Então, a gente está aqui, por exemplo, nessa ciclovia na Jorge Zaiden, que tem um quarteirão e que quando chega ali na Nações, ela simplesmente acaba. E o que eu faço na Nações? Eu vou ter que andar na rua. E tem outra ciclovia também na Nuno de Assis, tem uma ciclofaixa na Comendador, José da Silva Marta. E essa da Comendador até que é maiorzinha, assim, dá para pegar toda a avenida com essa segurança da ciclofaixa. Mas mesmo assim, tem ciclofaixas aqui que, por exemplo, só é liberado para ciclista de domingo.
Ou seja, não é liberado para o meio de transporte bicicleta, é liberado para o passeio de lazer da bicicleta. Então, domingo de manhã eu posso usar a ciclofaixa, mas e os outros dias da semana? Em Bauru, são 12 quilômetros de ciclovias, que estão distribuídas em 3 trechos isolados de curta extensão. Um aos arredores da Unesp e os demais nas avenidas Rodrigues Alves e Nações Norte. Nas capitais, esse número é de 3.291 quilômetros, um crescimento de 133% em 4 anos. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento da cidade, a CIPLAN, em declaração dada no ano passado, quando o Plano de Mobilidade Urbana estava prestes a ser concluído e que foi divulgado pelo Jornal da Cidade, a implantação de novas ciclovias seriam iniciadas até o fim de 2018 e terminadas até o final da gestão de Clodoaldo Gazeta em 2020. A proposta prevê a implantação de ao menos 2 ciclovias que cortarão a cidade no sentido norte-sul e leste-oeste. Em toda a extensão da Avenida Nações Unidas, que será ligada às ciclovias existentes nas avenidas Nações Norte e Engenheiro Luiz Edmondo Carrijo, até a Unesp, e a outras margens do córrego Barreirinho, na altura dos Jardins Flórida e Silvestre, até a Avenida Comendador José da Silva. Ambas as obras não apresentaram quaisquer indícios de serem iniciadas. Ellen de Castro, responsável pela mobilidade, explica mais sobre a situação. Na verdade, essas ciclovias elas foram feitas atendendo um pouco do plano diretor de 2008 e realmente lá elas não focavam a integração das ciclovias, tá? Eles pensaram algumas ciclovias, algumas rotas de trabalho, ligando ali o Meridota com o Distrito Industrial, pensaram em lazer na Getúlio Vargas, mas ninguém pensou em ciclovias conectadas. Desde 2012 a gente tem a demanda do Poder Público Federal, né, com a lei da mobilidade, que exige que sejam pensadas estruturas cicloviárias para as cidades. E desde então a gente vem discutindo na cidade, chamando cicloativistas, chamando as pessoas que andam de bicicleta, para a gente traçar rotas e pensar na estrutura cicloviária totalmente integrada. As discussões começaram em 2011, ainda antes da legislação federal. A gente começou em 2011 a discussão, participamos de alguns fóruns, né, que aconteceu no país. E aí a gente vem discutindo, algumas vezes ele parou, né, porque o poder público depende muito do interesse político também, né, o que está sendo desenvolvido. Então ele parou acho que 2 vezes e depois foi retomado. O Gazeta, na hora que ele assumiu a prefeitura, em 2017 ele criou um grupo de trabalho para então finalizar, né, retomar os trabalhos e finalizar o plano de mobilidade. O plano, o grupo de trabalho encerrou seus trabalhos em setembro. Né, nós entregamos o plano para a secretária fazer correção textual mesmo, né, a questão do conteúdo, como ele é pautado em mais de 45 audiências públicas e 2 conferências municipais, não tem muito o que tirar do plano, né, não foi um plano desenvolvido pelo grupo. Na verdade, o grupo pegou as demandas da cidade e colocou no papel. Né, então, ela não tem como mexer muito no conteúdo em si, ela está fazendo uma revisão textual. Agora, recentemente, no começo do mês, ela foi para uma audiência pública na Câmara Municipal e nós também entregamos no Conselho das Cidades, né, o Conselho do Município. Depois do Conselho do Município fez algumas sugestões de alterações que já foram realizadas, agora voltou para a mão da secretária, mas a Câmara já está aguardando o projeto de lei para votar logo, né, tão logo possa, né, porque a gente tem um prazo que é abril de 2019, para poder acessar os recursos na área de mobilidade, né, área federal. Só que a secretária ela defende que, na verdade, a nossa lei, como ela é uma lei muito curta, mesmo que atrase um pouco, nós não estaríamos correndo improbidade. Por quê? Porque o nosso plano está construído, pautado na participação popular. Então, de fato, ele já representa o que o povo necessita e o que o povo pede. Né? Então, ele já é um plano constituído, independente de votação de Câmara ou não, porque também nem é necessário que ele seja uma lei. É que nós, no grupo de trabalho, decidimos que nós queríamos que fosse uma lei para que ele tenha mais peso e para que ele não perca força conforme trocam-se os governos.
Nota-se que, no fim das contas, a grande questão por trás dos problemas da mobilidade alternativa na cidade é que, apesar de estarem sendo traçados planos para implantação de ciclovias, o processo ainda é altamente burocrático e depende de conexões políticas, o que torna o processo demorado, uma demanda de tempo pela qual nem a poluição ou a segurança dos ciclistas pode esperar. Uma pesquisa realizada em 2017 mostrou que cerca de 99% dos universitários já passaram por um episódio de estresse durante o período acadêmico. Cobrança por bom desempenho nos estudos, pressão social e de familiares são alguns dos fatores. Por isso, muitos jovens estão aderindo a formas alternativas para cuidar da saúde mental. Veja na reportagem de Amanda Sampaio. Agitação, falta de tempo, excesso de trabalho, cansaço, sentimentos que podem contribuir para o estresse. A estudante, Larissa, conta como é conviver com pressão social no dia a dia. Uma das situações da minha vida que eu me sinto estressada é no trabalho. Recentemente eu troquei de trabalho, foi essa semana, então eu estou passando por esse processo de adaptação e eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então eu quero ser 100% em tudo e isso acaba sendo como se eu estivesse me apunhalando, né? Não é outra pessoa que cobra de mim, é uma autocobrança. Então isso é uma das coisas que me atrapalha bastante, tanto no trabalho como na faculdade também. Quando eu percebi que eu precisava realmente de ajuda, foi quando eu comecei a ter crises do pânico com muita frequência. Então assim, eu estava às vezes no trânsito, eu precisava estacionar e parar, para eu respirar fundo, para eu conseguir me acalmar, porque eu não conseguia mais controlar o que eu sentia, eu não conseguia mais controlar o meu corpo, os meus pensamentos. Então foi quando eu falei, a partir daqui eu acho que eu realmente preciso de uma ajuda profissional, porque isso aqui não é natural, não está sendo bom para mim. A psicologia, a psicoterapia, ela é muito interessante na questão do autoconhecimento mesmo. Quando eu me conheço, eu vou saber, né, se eu estou fora do meu normal, né? E se eu estiver fora do meu normal, dentro daquele contexto, eu posso muito bem falar, ok, de acordo com isso hoje, não estou legal mesmo, eu olho para isso, eu aceito isso, né? Então eu transformo isso de uma maneira consciente para que não fique acarretando em todo o meu sistema, né? Na minha família, nos meus amigos, no meu trabalho, comigo mesmo. Então o autoconhecimento ele é peça fundamental. Muito comum as pressões acontecerem sempre na época de prova, né? Mas geralmente durante o semestre todo. Porque a gente está na aula, a gente fica prestando atenção, tipo, nossa, você vai cair na prova, nossa, daí não vai cair, a gente já fica naquela turbulência, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, né? Então, geralmente, eu já sofro por antecipação. Tanto que no semestre passado, eu quase taquei a cadeira nos meus amigos do grupo, justamente por causa disso. E para controlar isso, geralmente, através de atividades físicas, eu saio para correr, converso com outras pessoas também, converso também com a minha psicóloga. Tem muita pressão, assim, dos familiares, fala que a gente tem que se dar bem, né? Que o mercado não é fácil os estudos, mas a gente consegue, assim, tem que ser forte. Estou num curso que é muito tranquilo para mim, é um curso que eu gosto muito, é um curso que para mim, real, não dá muito estresse. Mas no final de semestre, quando junta tudo, aí vem prova, apresentação, aí tem o estresse. Como eu tenho um trabalho que é meio período, para mim eu acredito que eu tenho esse privilégio de ser mais fácil. Mas eu tenho muitos amigos que trabalham aí, esse negócio de estudar, trabalhar cobra muito, é muito estressante. Uma alternativa buscada para controlar o estresse são as práticas meditativas. De acordo com o professor de yoga, Cauê, trabalhar o corpo e a mente é uma forma de compreender o próprio ser. Num nível mais profundo, o yoga ele funciona porque você aprende a entrar em contato com um nível de realidade muito sutil da sua existência. Então, é como se você fosse cavando camadas mais profundas, né, da mente. Então, até chegar a uma pessoa completamente livre e simples, que não está exigindo nada, que está além da sua personalidade. Fugir da euforia da vida e conseguir ir para um espaço tranquilo nem sempre é possível. Durante um momento estressante em que não há para onde correr, o autoconhecimento pode ser considerado fator-chave para saber como sair desse tipo de situação. A gente está numa avalanche e a gente só quer respirar. Então, nesse
nesse primeiro momento, é como um kit de primeiros socorros. Assim. Respirar. A dica principal é respirar. É sentir o ar entrando e o ar saindo. Se for necessário 3, 4 vezes, se for necessário 10 vezes, respira. Sente o ar entrando, o ar saindo, os 2 pés no chão. Se tiver alguma colega entrando numa crise assim, pede para dar a mão se você respira junto com ela. Vamos respirar? Respira. Isso tudo já vai deixando um pouco mais equilibrado. E vai buscar ajuda a hora que, num pronto-socorro, em algum lugar que você estiver perto do momento de crise. E no próximo bloco, o estudo das plantas medicinais tem chamado a atenção da população bauruense. Nós voltamos já. A comemoração de um gol dura segundos, mas para chegar até lá, quanto foi exigido? Quanto de esforço e disciplina foram necessários? Estamos de volta com o Repensar. Você aí de casa, já ouviu falar em fitoterapia? O estudo das plantas medicinais e as suas aplicações na cura das doenças e tratamentos tem chamado a atenção da população bauruense. Saiba mais na reportagem a seguir. Ao sentir algum mal-estar, muita gente já deve ter ouvido falar que era só tomar chá de boldo que passava. Mas se tratando de plantas medicinais, todo cuidado é pouco. A professora de fitoterapia, Natália Souza, conta os riscos que a falta de conhecimento pode trazer. É um risco grande porque a gente ainda tem a cultura do que é natural não faz mal. Isso é um grande mito que tem que ser quebrado. E outra coisa, às vezes as plantas elas se parecem. Você vê, às vezes, uma imagem na internet, por exemplo, e vai tentar fazer uso dessa planta e acaba fazendo uso de outra espécie. Talvez essa espécie seja uma espécie tóxica. Ou se você não conhece o que você está usando, você pode estar usando uma espécie que é tóxica. E aí, isso vai trazer riscos à saúde de quem está usando. Para lidar com a fitoterapia, é importante ter cuidado e responsabilidade. Para isso, o SESC Bauru está ministrando um curso para trazer esse tipo de conhecimento à população bauruense. Elas vão ser capazes de cultivar o próprio remédio em casa, vão ter um pouco de noção para fazerem tratamentos de doenças simples, como uma gripe, uma diarreia. E ainda quando diagnosticadas, mesmo por um profissional médico, elas vão ter mais uma opção de tratamento. E aqui elas vão poder aprender a fazer um xarope, uma pomada, de forma adequada e para que elas e a própria família possam utilizar de maneira segura, que essa, acho que é a palavra-chave desse curso. No seu primeiro dia de aula, Lucimara conta quais são as expectativas para o curso. Eu estou bem feliz de ter essa oportunidade, porque eu fui criada no meio dos chá, mas sem saber exatamente a medida, né? A avó que fazia, a mãe, a tia ensina, a vizinha. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu achei muito interessante, porque de remédio para virar veneno é só a dose, né? Eu acredito muito nos vegetais, nessa modalidade de tratamento, que é a fitoterapia, só que precisa ser bem estudado mesmo, porque é perigoso se não souber. Após finalizar o curso, Lucimara afirma que terá mais confiança ao utilizar as ervas. Com certeza vou estar mais segura. É muito bacana ter esse contato com as plantas, mas você já pensou em cultivá-las dentro da sua casa ou apartamento? E é algo que não dá muito trabalho para manter, não. E quem mostra pra gente são as repórteres Amanda Sampaio e Fernanda Rosa. Ter uma área verde em casa traz diversos benefícios, como melhorar o ar e trazer calmaria ao ambiente. E para quem não tem muito espaço, uma boa opção são as hortas e jardins verticais. A arquiteta Carolina Daré dá dicas de como construir. O legal do jardim em casa, né, sendo apartamento ou não, você pode cultivar em qualquer lugar. Não precisa ter aquela ideia fixa de que precisa ter espaço, precisa ter luz o dia inteiro. Não, na verdade é mais simples do que parece. Você só precisa de um cantinho, dedicação e um local de fácil acesso, ter cuidado com os animais de estimação também.
Para plantar também é muito simples. Quem explica pra gente como funciona esse processo é o Lucas. Primeiramente, todos os vasinhos, ele vem com um furinho embaixo. Esse daqui, ele não estava furado, mas ele já vem pelo menos com a marcaçãozinha, onde você tem que fazer o furo. Depois é preciso fazer a drenagem. A drenagem eu costumo fazer com pedra de construção mesmo, porque o pessoal usa manta, mas a manta ela segura muito umidade, onde acaba apodrecendo a raiz da planta quando ela entra em contato com essa manta. Após esse processo, é só acrescentar um pouco de terra para a raiz não ficar em contato direto com a pedra. Depois, com bastante cuidado, tem que tirar o plastiquinho. E o plastiquinho tem que sempre estar durinho, o torrãozinho. Porque se ela destorruar isso daqui, ela morre, que o torrão é onde está todos os nutrientes dela. Depois disso, é só completar o espaço com a terra. Carolina também explica que algumas verduras são mais fáceis de cultivar. As plantas mais fáceis de serem cultivadas são aquelas que não dão flores nem frutos, porque essas de flores e frutos elas precisam de uma insolação maior, uma incidência solar maior, né? Então, por exemplo, as folhas escuras, alface, rúcula, hortaliças, né? Então, hortelã, elas dão o ano inteiro. Então é muito fácil de cultivar porque é só ter um cantinho que não precisa nem bater uma luz direta, que tem uma ventilação e uma iluminação natural, que ela vai dar o ano todo e você só precisa regar diariamente. Cultivar plantas também pode contribuir para a troca de experiências. Eu tenho basicamente todos os tipos de planta em casa. Na janela da cozinha tem aqueles temperinhos rápidos e isso que é legal, porque algumas eu comprei, outras eu troquei com amigos, com familiares e isso é legal, porque além de você economizar, você envolve as pessoas, envolve os amigos, você troca muda, troca dica, experiência, como é que planta, como é que cultiva e acaba que todo mundo quer participar, todo mundo quer colher, todo mundo acaba se envolvendo na cozinha também, né? Você já ouviu um inseto cantar? Ouviu histórias de amor, de ninar? Mas o lado bom não fica só nisso. A hora de plantar pode envolver a criatividade e também cuidados com o meio ambiente. Ter uma área verde em casa já é uma ideia bacana, mas já pensou em reutilizar objetos que antes seriam descartados como lixo e dar uma nova função para eles? Pneus velhos, garrafas PET e potinhos podem ganhar um novo papel. A gente consegue fazer uma horta ou construir um vaso com qualquer material. E qualquer material mesmo, assim, pode ser um vaso que você não usa mais, um balde, utensílios domésticos que você não utiliza mais, xícara, bota, você pode fazer uns furos na sapato, bota e colocar lá canos de PVC. E é muito legal para a horta isso, porque você faz umas tiras de cano mesmo, faz uns espaços, deixa uns buraquinhos no cano, planta lá as mudinhas e pode colocar enfileiradinho numa parede. Você não precisa nem de espaço para isso, precisa de uma parede, aí você coloca N possibilidades de plantas. Então é muito legal isso, porque fica um negócio seu, feito por você, que vai deixar o ambiente muito mais bonito. Eu preferi regar as plantas, eu decidi colher as flores, eu aprendi com as flores. Pode parecer apenas uma opção de cardápio, mas, para muitos, o veganismo é um estilo de vida. O estilo tem ganhado força, principalmente na cidade de Bauru. Confira! Sabe o famoso churrasco de domingo? Pode parecer que não, mas muitos brasileiros têm trocado essa tradição em prol da sustentabilidade e do fim da crueldade contra a vida animal ao optarem pelo veganismo. Segundo um estudo realizado pela Universidade de Oxford, até 2050, o número de vidas salvas em relação ao de pessoas que reduzirem o consumo de carne pode chegar a 8 milhões, além de diminuir a emissão de gases em 1/3. No entanto, muitos ainda consideram esse um estilo alimentar caro, o que impede um número de adeptos mais expressivo. Mas será que o custo de uma alimentação baseada no consumo de vegetais e frutas é mais alto que de uma alimentação baseada na ingestão desses alimentos somada a carnes e laticínios?
Os preços nos mercados indicam que nem sempre, e a Camila, uma produtora local de alimentos veganos, fala um pouco sobre esse estereótipo. E depende do que você escolhe para você comer. Os industrializados veganos são realmente caros. Se você fizer sua comida em casa à base de vegetais, você vai ver a diferença gritante no final do mês, porque a carne é mais cara. Mas para você, que ainda pode estar se perguntando se teria Camila razão, repare bem. Os valores mais elevados nas prateleiras dos supermercados são de fato dos produtos veganos industrializados e das carnes. Os legumes e frutas mantêm-se a um valor acessível e, em geral, serão igualmente consumidos dentro de uma dieta carnívora. Outros produtos, como a aveia e o coco, que podem ser utilizados na produção de leite, leite condensado e outros produtos que comumente são à base de leite animal, também não carregam um valor de venda acima da média. Da cozinha vegana, a gente não tem o consumo de água que as outras cozinhas tradicionais têm. É uma cozinha mais amiga do meio ambiente, né? E aí a gente decidiu estender além do rango. Hoje, ela faz da produção desse tipo de alimento sua fonte de renda, mantendo um cardápio fixo de produtos aos quais fornece para restaurantes e outros estabelecimentos locais, atendendo a encomendas, e desenvolvendo alguns cardápios especiais para determinadas épocas do ano, como é o caso da Páscoa. O menu de Páscoa esse ano ele teve uma enxugada, né? A gente reduziu alguns sabores, deixamos só os queridinhos mesmo e colocamos a embalagem sustentável. As encomendas até agora estão indo bem, a gente está muito feliz com essa aceitação, né, do público, do ovo não vir naquele visual que ele vem, aquilo que a gente desde criança vê o ovo vindo daquele jeito. Então o pessoal aceitou esse visual novo para o ovo pensando na questão ambiental. Esse ano a gente buscou não só um chocolate ético para trabalhar na Páscoa, né? Porque além de vegano, a gente busca que ele seja ético, que não esteja envolvido com mão de obra infantil. E a gente buscou também zerar o plástico. Tem muito plástico na Páscoa. Você vai no supermercado, todos os ovos estão embalados em plástico. A gente optou por um saquinho, né, feito de tecido. O ovo vai dentro dele, bonitinho. Depois que você come o ovo, você vai usar esse saquinho para comprar a granel, guardar maquiagem, usar de estojo, de necessaire, para o que você quiser. Além de produzir e comercializar alimentos veganos, aplicando uma prática mais sustentável ao empreendimento, a Camila também revende produtos que podem contribuir para a prevenção do meio ambiente ao substituírem alguns plásticos utilizados em excesso no nosso cotidiano. Os produtos têm uma aceitação super legal, né? Isso vai além de um valor de venda, vai de pensar de quantos canudos vão ser poupados de uma pessoa que levou um canudo desse e por quantos anos ela vai usar, quantos canudos de plástico ela vai evitar de jogar na natureza. Depois dos comerciais, vamos dar espaço ao De Bem com Você, com Letícia Yoshimura. Ele era negro e, por isso, estudou em escolas públicas segregadas. Foi preso e torturado diversas vezes, mas nunca se conformou com a cultura da diferença. Tornou-se uma das personalidades mais importantes do século XX pelo respeito às causas sociais e aos direitos humanos. Com seu discurso e ação com base na não violência, inspirou toda uma geração a buscar transformações para uma vida justa, sem abrir mão da paz. Em seu discurso mais famoso, virou mito. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Ele conseguiu. Voltamos dos comerciais. Hoje, no quadro De Bem com Você, a convidada da noite, Polly, vai apresentar 2 receitas caseiras de produtos de beleza para diminuir o lixo da sua vida. Ficou interessado? Então, confira agora. É com você, Letícia Yoshimura. Olá, eu sou Letícia Yoshimura e você está assistindo ao telejornal Repensar,
um jornal voltado para a sua e a nossa sustentabilidade. Hoje, no quadro de Bem com Você, vamos falar um pouco sobre cosméticos sustentáveis. A minha convidada de hoje é a Polly, de 22 anos, que é vegana há 1 ano. Ela produz a maioria dos seus próprios cosméticos e produtos de limpeza. Obrigada, Polly, pela sua presença. Tudo bom? Tudo bem, você? Também. Então, eu queria começar perguntando para você o que te levou, o porquê de você começar a levar esse estilo de vida que é o veganismo. Eu sempre fui muito ligada ao meio ambiente. Eu faço parte de um projeto que chama Impacto Ambiental, que é um blog. Eu sou editora dele agora. Passo o cargo, geralmente eu já fui repórter, pauteira, sou editora. E eu sempre tive contato com isso. Até o momento que eu fui para uma comunidade budista. E eles vivem de subsistência, eles plantam o que eles comem e tudo mais. Eles reciclam o lixo, eles tentam não produzir o máximo de lixo. E daí eu voltei e fui pesquisar sobre. E daí tentei mudar minha vida completamente e virei vegana. E tentei cortar toda a minha produção de lixo o máximo que eu posso, assim. Que legal. E falando um pouquinho mais dessa parte ecológica, né, que a gente deixa no mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da gente já crescer, né, tendo que consumir muitos produtos, porque a gente é ensinado desde criança que é aquilo. E muitas vezes não é, né? Por exemplo, eu faço o meu próprio sabão para limpar as coisas. Eu vi que todos os sabões que a minha mãe comprava, minha mãe tem tipo uma cestona de um monte de sabão, a base deles é a mesma. E eu tenho rinite, por exemplo, todos eles atacavam minha rinite. E não precisa, porque é tudo a mesma coisa, só que muda a intensidade deles. Então eu aprendi a fazer um só, eu uso para várias coisas, dá na mesma, eu gasto menos e produzo bem menos impacto, sabe? Sim, e principalmente nessa parte do paradigma da mulher, né? A gente é ensinado desde criança que tem que o quê? Usar um produto para cabelo, um produto para rosto, um produto para mão, um produto para cada parte do corpo de uma mulher. E não é muito isso, né? Você principalmente produz os seus próprios cosméticos, seus próprios produtos de higiene. Queria que você comentasse um pouquinho. Eu faço a minha pasta de dente, né? Meu desodorante. Eu faço basicamente com óleo de coco e bicarbonato. Eu passo óleo de coco também no rosto, no cabelo, em tudo. Porque você vai procurar para que eles servem e basicamente eles servem para tudo, sabe? A gente não precisa ficar comprando um monte de produto. Se tem um que é natural ainda, que ajuda tudo que a gente precisa. É isso aí, pessoal. Eu vou falar para vocês a parte que eu mais gosto. Vamos botar a mão na massa. E agora a gente voltou aqui com o estúdio um pouquinho renovado, né? A gente trocou aqui as nossas cadeiras pela mesinha e alguns ingredientes que a gente vai usar hoje. A Polly, né, que faz os próprios produtos e que é vegana há mais ou menos 1 ano, né? Vai passar para vocês 2 receitas bem fáceis de fazer sobre produtos que a gente usa todos os dias. A primeira receita é sobre o desodorante caseiro. Então, Polly, na receitinha do desodorante, o que você vai usar? Então, eu faço desodorante geralmente com 40 ml de óleo de coco. Eu coloco nesse frasquinho aqui porque ele tem 30 ml. Pra mim é melhor. Geralmente na internet a receita que tem é de 40, mas daí eu adapto pra esse. Eu coloco, basicamente, uso essas colherzinhas aqui de medida. Isso aqui é equivalente a 1 colher de sopa. Eu coloco aqui, geralmente, 3 colheres dessa daqui de sopa. A base do desodorante é a mesma da minha pasta de dente, que é o óleo de coco e o bicarbonato. Eu coloco o óleo de coco, 1 colherzinha de café, que seria mais ou menos essa daqui, de bicarbonato. Eu ponho um pouquinho menos, porque a minha pele é sensível, então eu não gosto de pôr muito. Deixa eu mexer. Eu mexo. E daí no meu desodorante eu coloco o óleo de melaleuca. Eu pingo óleo de melaleuca nele porque ele é antifúngico, antibacteriano. Ele é para mau cheiro também. E onde a gente pode encontrar esses óleos essenciais, Polly? Eu vou colocar 5 gotinhas aqui, tá?
Em casa de homeopatia, geralmente, sabe? Manipulação. Você pode encomendar se você quiser e eles fazem esses olhinhos. No meu desodorante eu coloco o óleo de melaleuca e coloco o de lavanda também. O de lavanda ele é para estresse, para ansiedade, ele é bom para acalmar e tem um cheirinho muito gostoso. Eu coloco 5 gotinhas também dele, depois mexo e você guarda num recipiente. Eu, na verdade, guardo nesse daqui, que era um frasquinho antigo meu de floral? De floral, isso. E depois eu guardo num ambiente seco, escuro. Sim, porque ele não vai ficar assim tão líquido, né? Ele vai ficar um pouquinho mais sólido, mais cremoso. Dá pra até colocar mais um pouco do bicarbonato. É que eu não coloco muito porque a minha pele é muito sensível. Mas é muito bom, se você vai com a adaptação da sua pele, entende? Sim. E eu coloco aqui. Então esse daqui, ó, eu gosto do meu bem líquido, ó. Esse daqui, tá vendo que ele já tá mais uma pastinha? Porque o óleo de coco, quando ele vai ficando gelado, ele fica essa pastinha mesmo, ele solidifica. Mas geralmente eu pingo assim, ó, na mão, espalho e passo. Você pode passar em qualquer lugar, ó, fica bem, tem os cristalzinhos do bicarbonato. E muita gente vai falar, Polly, que, por exemplo, o óleo de coco, ele é muito caro. Mas ele não é tão caro se a gente pensar nos benefícios e também nos vários usos que o bicarbonato tem, né? O óleo de coco é mais como um investimento, se você for pensar, né? Porque eu uso pra tudo ele. Eu faço pasta de dente, eu faço o desodorante, eu faço até chocolate com ele, pra falar a verdade. Na cozinha, né? Eu faço na cozinha, eu coloco no... É que esse tá sem sabor, né? Mas esse, por exemplo, que é o extra virgem, dá pra você colocar na comida e fica um gostinho bem gostoso. Sim. Usem bastante coisa. Na pele também, você pode passar... Hidratante. Até com óleo de melaleuca, ele é bom pra... tipo, a minha pele é muito vermelhinha. E daí ele ameniza essas vermelhidões, sabe? Olha, que legal. Ele é bem legal. Dá pra usar ele também como demaquilante, né, pessoal? E vale lembrar que pra fazer demaquilante não precisa usar algodão. Tem outras maneiras de você tirar a sua maquiagem, como, por exemplo, as próprias mãos, que é o que a Polly usa. Tem também crochês, né, que é disquinhos de crochê que você pode aprender a fazer o que na internet. É muito fácil de usar, de fazer. E também, ou então, pode comprar de artesãs, porque você estimula o quê? O mercado local. Mas, se você não tem paciência e nem dinheiro sobrando para comprar, recorte de toalha ou paninhos também servem como auxiliadores na retirada da maquiagem. Assim como os discos, esses retalhos podem ser lavados após o uso e reutilizados anos a fim. Né? Pronto. Agora a gente vai voltar para a segunda receitinha da noite, né? Que é a receita de pasta de dente, que também vai óleo de coco. A base das duas é praticamente a mesma, né? Eu só mudo o recipiente e os óleos essenciais que eu coloco. Tipo, olha, essa daqui, ela tá bem... agora ela tá mais líquida, né? Mas no meu banheiro ela fica sólida. Que eu até passo com essa espatulinha aqui. Eu também coloco óleo de coco, vou colocar aqui, vou fazer bem pouquinho. Essa daqui, a pasta de dente, eu faço de olho, na verdade. Porque é de cada um. Mas eu coloco, geralmente, uma dessa, porque eu vou fazendo aos pouquinhos. Até porque eu tenho medo de estragar no banheiro. Porque como é um óleo, você usa bem pouco. Você não precisa colocar a mesma quantidade na pasta de dente. E dura bastante. Então, eu coloco uma dessa. Praticamente uma dessa aqui também. A pasta de dente eu deixo mais abrasiva, né? Porque ela tem que meio que esfoliar, né? O seu dente pra limpar. Aí eu ponho uma inteira. Ao contrário do desodorante, que eu coloco uma dessa pra 4. Mexo. E na pasta de dente, eu coloco óleo de melaleuca também. Porque ele também é para bactéria, para fungo, para mau hálito, para tudo. Ele é ótimo. Ele é 1000 utilidades. Eu coloco bastante óleo de melaleuca para dar gostinho, né? Porque as pastas industriais, elas geralmente deixam a gente com um saborzinho na boca. A gente já tá acostumado com isso. Tipo, a do óleo de coco, ela já não faz espuma, né? Porque é um óleo.
Então já causa um estranhamento. E daí se você ainda não coloca um saborzinho, ainda fica diferente. Eu vou pôr esse Além de daqui. muita química, né? Sim. E se fazer espuma não significa que tá limpando a sua boca. Só que a gente tem isso na cabeça, né? Sim. Que quando tá fazendo espuma é porque tá limpando. E não é. Então eu coloco bastante. Você consegue abrir? A gente vai cortar isso, né, gente? A gente deixou isso. A gente abriu tudo e esqueceu de deixar. Que eu ia usar, mas aí eu fiquei falando tanto do saborzinho. E daí eu falei, mano, vou ter que pôr. Finge que você pegou aqui, vai. Vamos voltar na parte que ela pega a hortelã, os leitos. Não significa que tá limpando, né? Então, eu coloco o de menta, esse de hortelã, tem de menta também. Tem vários óleos essenciais que dão um saborzinho a mais. E daí você fica com mais uma sensação de frescor mesmo, pra ninguém ficar com mau hálito, né? Sim. Coloca umas 3 dessa. Mexe depois. E é isso. Na hora que você deixar no banheiro, geralmente não vai ficar líquido assim, né? Ele fica mais sólido, porque o banheiro não é um lugar, não costuma ser um lugar quente, né? E daí você passa com essa espatulinha na escova e nem precisa esfregar tanto e ficar... Só passar mesmo. É só passar que fica tranquilo. Eu uso isso há 1 ano, estou com os dentes acho que perfeitos. Então, é isso. É bom você falar também do óleo essencial. Para quem tem criança em casa, você pode usar o quê? Óleo essencial que seja, por exemplo, de frutinha, de florzinha, que vai ser mais próximo ao que a criança usa ultimamente, né? E para criança o ideal é colocar menos bicarbonato, né? Porque ela não precisa esfoliar tanto o dente, lavar tanto, igual o adulto. E bom, Polly, a gente não para muito para pensar muito no lixo que a gente produz, né? E a pasta de dente caseira é uma maneira muito simples de diminuir os resíduos que a gente gera no nosso dia a dia. E é muito fácil, você pode o quê? Utilizar potinhos, por exemplo, de alimentos que você comprou, né? Que seriam alimentos, por exemplo, de enlatados em vidro, talvez algumas embalagens antigas de cosméticos e assim. É sempre bom ressaltar que para pessoas que não têm tempo ou disposição para fazer os próprios produtos, que há sempre empresas e marcas que estão apostando nesse mercado vegano e com conceito de lixo zero, tais como shampoos e condicionadores em barra, que poluem muito menos a água, sabonetes orgânicos e produtos de maquiagem que possuem refil, né? Porque você não precisa ficar comprando constantemente uma embalagem nova toda vez que acaba, né? E eu vou fechar aqui, Polly, com uma pergunta polêmica. Ser vegana é caro? Não, não é caro. Se você for comprar os produtos industrializados, realmente vai ficar um pouco mais caro porque esse mercado é menor. Mas se você for fazer essas coisinhas que nem levam tempo, sabe? Eu trabalho, eu estudo e eu consigo fazer tudo bem rápido e cozinhar minhas comidas e tudo mais, fica bem mais barato, diferente de uma pessoa que leva uma vida comum. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje sobre cosméticos sustentáveis. E lembre-se, ser sustentável é só uma questão de entender e mudar os seus hábitos. Até a próxima!